Antigamente, no antigo reino de Shu, havia um lago que secou devido a uma longa seca. Os peixes que ali viviam lutavam para sobreviver, debatendo-se nos últimos pedaços de lama úmida. Zhuangzi observou como os peixes se esfregavam e trocavam saliva para manter uns aos outros vivos. Embora admirasse a solidariedade entre eles, ele se questionava se não seria melhor se o lago estivesse cheio de água, permitindo que os peixes nadassem livremente, sem precisar recorrer a medidas tão extremas de sobrevivência. Hoje, do ponto de vista do individualismo moderno, muitas vezes olhamos para o passado com uma certa nostalgia em relação à solidariedade e ao senso de comunidade que existia. Assim como os peixes na história de Zhuangzi, as pessoas de antigamente se ajudavam mutuamente, criando laços profundos entre si. Essas conexões formavam comunidades sólidas, oferecendo segurança e interação social, o que tornava a vida significativamente mais fácil. Nos momentos de crise, essa união se destacava ainda mais. Histórias de tempos de guerra, por exemplo, frequentemente retratam de forma romântica a maneira como as pessoas se uniam e se apoiavam em tempos difíceis. A guerra, com todo o seu horror, aproximava as pessoas, e a dor compartilhada acabava se tornando um fardo mais leve de suportar. Nas últimas décadas, com o desenvolvimento econômico e tecnológico, o individualismo se tornou cada vez mais dominante, especialmente nas sociedades ocidentais mais ricas. Ainda existem comunidades coesas em várias partes do mundo, mas de maneira geral, as pessoas passaram a depender menos umas das outras e a se envolver menos na vida alheia, preferindo focar mais em si mesmas. A tecnologia, em particular, reduziu a necessidade de interação direta em muitos aspectos da vida cotidiana. O lago, por assim dizer, agora está cheio. Assim como os peixes, nos tornamos amplamente autossuficientes, nadando livremente sem a necessidade constante de interagir com outros para sobreviver. No entanto, à medida que nos tornamos menos dependentes uns dos outros, um novo problema emergiu: a solidão. Nas sociedades individualistas, a solidão se tornou um fenômeno comum, afetando tanto o bem-estar emocional quanto a saúde física das pessoas. É inegável que a solidão é uma questão preocupante. Contudo, também é possível que tenhamos subestimado as vantagens de não precisar depender dos outros para nossas necessidades mais básicas. A história dos peixes de Zhuangzi também traz uma grande alegria quando o lago está cheio. Um peixe em um lago cheio de água pode nadar livremente, escolher sua direção, procurar alimento e abrigo quando necessário. Ele pode encontrar outros peixes, mas também pode se afastar quando desejar seguir seu próprio caminho. De maneira semelhante, em uma sociedade individualista, os indivíduos têm a liberdade de traçar suas próprias rotas. A interação com os outros, muitas vezes, é uma escolha, não uma necessidade para a sobrevivência, o que também permite que as pessoas se afastem facilmente se preferirem continuar em sua jornada pessoal. Isso nos mostra que não precisar de relações próximas para sobreviver pode realmente permitir que nos concentremos mais em nossos próprios interesses e aspirações. Embora continuemos a depender uns dos outros para a manutenção da sociedade, essa dependência não é mais tão física ou pessoal como era antes. As relações sociais, assim, se tornaram uma escolha, em vez de uma exigência. Um sistema bem lubrificado, amplamente sustentado pela tecnologia, agora atende às nossas necessidades. Podemos pedir quase qualquer coisa com apenas um clique. Podemos pagar por serviços que antes exigiam a ajuda de amigos ou familiares, como mudanças de casa, limpeza ou cuidados médicos. Essa independência tecnológica, embora possa nos isolar, também nos dá uma liberdade inédita para perseguir nossas próprias ambições e necessidades, sem a pressão constante de depender dos outros para sobreviver. Dessa forma, a história de Zhuangzi continua ressoando nos dias de hoje, levantando questões sobre o equilíbrio entre a autossuficiência individual e a necessidade de comunidade. Embora tenhamos ganhado muito com nossa liberdade e independência, talvez estejamos perdendo algo igualmente valioso: a conexão genuína e o apoio mútuo, que em tempos de crise ou não, podem tornar a vida mais rica e significativa. Na Europa, o uso de caixas de autoatendimento se tornou comum, um sinal claro de como a tecnologia está mudando nossas interações cotidianas.
Com o avanço da inteligência artificial, funções que antes acreditávamos serem exclusivas das interações humanas, ou até mesmo das relações íntimas, agora podem ser substituídas por robôs sofisticados. Embora essa ideia pareça exagerada, ela sugere que no futuro poderemos precisar de cada vez menos interações humanas para satisfazer nossas necessidades diárias, caso essas inovações tecnológicas se tornem a norma. Para muitos, essa visão de um mundo onde as pessoas não precisam se encontrar ou conversar pode soar como um pesadelo distópico. A solidão seria um fardo pesado, especialmente quando o contato humano se torna uma raridade. Contudo, será que a ausência da necessidade de outros em uma sociedade tão tecnológica também não pode trazer certos benefícios? Vamos imaginar que somos como peixes, nadando em um vasto oceano, repleto de liberdade e oportunidades. Temos à nossa disposição um mundo de descobertas e aventuras, onde podemos explorar cada canto profundo e cada mistério oculto. A beleza dessa metáfora está na possibilidade de seguir nosso próprio caminho. Embora possamos nadar ao lado de outros peixes, essa não é uma necessidade imperativa. Agora, a companhia é uma escolha, e o companheiro de jornada não é mais uma exigência vital. Essa liberdade de não depender de relacionamentos com os outros permite que aproveitemos a vida em sua plenitude, explorando os espaços e tempos que desejamos, sem nos sentir presos ou limitados pelas expectativas alheias. A alegria de viver em um mundo material, onde a independência é total, pode ser especialmente gratificante para aqueles que abraçam uma existência mais solitária. Albert Einstein é um exemplo notável disso. Uma mente brilhante que valorizava a distância em suas interações pessoais, ao mesmo tempo em que se preocupava profundamente com a humanidade. Ele uma vez disse: "Sempre tive um forte senso de justiça e responsabilidade social, mas isso contrasta estranhamente com a minha falta de necessidade de contato direto com as pessoas e a comunidade. Sou, de fato, um viajante solitário e nunca pertenci totalmente ao meu país, à minha casa, aos meus amigos, ou até mesmo à minha família de sangue. Em todas essas conexões, nunca perdi o sentido da distância e a necessidade de solidão." Outro exemplo é Carl Jung, que em 1902 se casou com Emma Rauschenbach, com quem teve 5 filhos. Apesar de seu amor por ela e pela família que formaram, Jung anotou em seu diário: "Não estou mais sozinho comigo mesmo. E só consigo evocar aquela sensação de solidão bela e assustadora de forma artificial. Esse é o lado sombrio da felicidade no amor." Para Jung, o compromisso no casamento representava a perda de algo valioso, a experiência de estar verdadeiramente sozinho. Quando as interações humanas são opcionais, temos a liberdade de nos retirar e valorizar a solidão. A solidão, algo temido por muitos, pode ser uma bênção para outros. Há pessoas que não suportam estar sozinhas, sempre em busca de companhia para preencher o vazio. No entanto, há também aqueles que encontram um grande valor em momentos de isolamento, seja essa solidão imposta ou voluntária. Para quem aprecia esse estado, a solidão pode trazer clareza, introspecção e até uma sensação de paz que dificilmente é alcançada em meio à constante presença de outros. Quando refletimos sobre as relações humanas, é possível enxergar como o não precisar dos outros pode ser libertador. No passado, é verdade que as comunidades eram mais unidas e havia um senso de solidariedade e cooperação muito maior. Contudo, essa proximidade muitas vezes era também fonte de conflitos e tensões. Em sociedades fortemente interconectadas, as pessoas se envolvem automaticamente nas disputas e nos dramas uns dos outros, o que pode gerar uma carga emocional pesada. O ser humano, por natureza, tende a criar caos quando se reúne. Fofocas, rivalidades, invejas e até confrontos diretos são comuns em qualquer comunidade próxima. A interdependência pode trazer conforto, mas também expõe a todos às falhas e aos desafios inerentes ao convívio humano. Portanto, um mundo onde as interações sociais são menos necessárias pode não ser apenas uma distopia tecnológica, mas também um espaço de oportunidades. A liberdade de escolher quando e com quem nos relacionamos nos permite preservar nossa paz interior, ao mesmo tempo em que continuamos a beneficiar das redes sociais e emocionais que ainda podem ser construídas, porém agora sob nossos próprios termos. Quando não precisamos dos outros,
não somos obrigados a suportar seus comportamentos, nem a conviver com aqueles que não apreciamos apenas para satisfazer necessidades básicas. Nos países ocidentais, essa realidade é ainda mais evidente, mas também se faz presente em várias outras regiões do mundo. O casamento, que antes era uma imposição quase inescapável, transformou-se em uma escolha. As instituições religiosas, outrora forças poderosas que determinavam as regras da vida conjugal, perderam grande parte de sua influência. Agora, homens e mulheres podem sobreviver sem depender um do outro, e muitos conseguem se sustentar sozinhos de maneira eficaz. Esse fenômeno, no entanto, traz consigo tanto aspectos positivos quanto negativos. Por um lado, o aumento das taxas de divórcio é uma consequência direta dessa independência, o que resulta em uma maior prevalência de lares desfeitos. Ao mesmo tempo, a crescente recusa de muitas pessoas em se casar ou ter filhos, especialmente em países como o Japão, levou a uma crise populacional significativa. À medida que as pessoas percebem que não precisam mais estar em um relacionamento ou casamento, tornam-se mais seletivas, o que pode ser visto como um benefício, mas também como uma barreira. Muitas pessoas se acostumam tanto com a vida solteira e com a liberdade que ela proporciona, que resistem em abrir mão disso para assumir os compromissos inerentes a uma relação amorosa. Comprometer-se em um relacionamento pode sim trazer satisfação e felicidade, mas não é isento de riscos e desafios. Seu parceiro ou parceira pode acabar sendo uma influência negativa, abusiva ou manipuladora, ou simplesmente alguém com quem você não é compatível. Além disso, um relacionamento exige tempo, dedicação e esforço, e muitas pessoas preferem investir esses recursos em outras áreas de suas vidas. Com isso, a liberdade de não precisar de um parceiro facilita o fim mais rápido de relações que já não fazem sentido, uma tendência que também se aplica às amizades. Quando não dependemos de amigos para atender a nossas necessidades, temos a facilidade de encerrar amizades tóxicas e estabelecer limites mais claros nas relações que mantemos. Isso nos permite cultivar laços com aqueles que realmente apreciamos e com quem compartilhamos interesses em comum. No entanto, ao pertencer a um grupo social, há sempre a pressão implícita de conformidade. Para fazer parte, é preciso se ajustar, o que frequentemente significa atender às expectativas dos outros, agir de acordo com seus modos de pensar e falar, e muitas vezes até adotar suas crenças. A famosa frase de Jean-Paul Sartre, "O inferno são os outros", é muitas vezes mal compreendida. A maioria das pessoas interpreta que Sartre estava dizendo que os outros são insuportáveis e que seria melhor evitar a convivência com eles. Na verdade, Sartre se referia ao fato de que nunca escapamos completamente do olhar e do julgamento dos outros. Quanto mais estamos cercados por pessoas, mais sentimos o peso das suas expectativas e opiniões. Esses julgamentos podem influenciar profundamente nossas ações e pensamentos, nos levando a sentir como se estivéssemos presos aos padrões que nos são impostos. Para muitos, essa necessidade de conformidade é algo que se aceita com naturalidade, pois a busca por pertencimento é uma força poderosa. Grande parte de nós deseja ser bem visto, respeitado e admirado. Para obter essa aprovação, acabamos muitas vezes nos adaptando aos desejos alheios, como se fôssemos treinados para realizar atos que agradam aos outros, tal como macacos treinados para entreter. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer criticava fortemente essa obsessão humana com a opinião dos outros. Ele observou: por uma estranha fraqueza da natureza humana, as pessoas pensam demais sobre o que os outros pensam delas. Ainda que uma simples reflexão mostre que essa opinião, por mais que seja, não é necessária para a felicidade. Essa preocupação excessiva com o que os outros pensam nos prende a um ciclo contínuo de busca por validação externa. Porém, ao nos libertarmos dessa necessidade de agradar, encontramos uma nova forma de autonomia. Não precisar dos outros nos dá a chance de nos focarmos em nossas próprias aspirações, sem sermos desviados por expectativas sociais. Embora a independência e o afastamento de relações possam nos isolar, eles também nos oferecem a oportunidade de nos autoconhecermos de maneira mais profunda, sem as distrações e pressões externas que muitas vezes acabam por moldar quem somos ou quem pensamos que deveríamos ser. É intrigante pensar
Por que as pessoas sentem tanto prazer ao perceberem que outros têm uma boa opinião sobre elas, ou ao ouvirem elogios que acariciam seu ego? A frase de Schopenhauer termina, mas nos deixa com uma questão importante. Será que a busca pela aprovação dos outros compromete nossa autenticidade? O que aconteceria se não precisássemos do reconhecimento externo para sermos felizes? Ou, ao menos, precisássemos de um mínimo para funcionar dentro da sociedade? A liberdade resultante dessa independência nos permitiria moldar nossa identidade e vida de acordo com nossos próprios desejos e valores. Essa liberdade, no entanto, não implica que nos tornemos antissociais, insensíveis ou mal-intencionados. Significa, simplesmente, que não deixamos o julgamento alheio ditar como vivemos de maneira genuína. O filósofo Friedrich Nietzsche foi ainda mais longe, incentivando-nos a romper com o que ele chamava de moral de rebanho, libertando-nos das amarras da moralidade tradicional e superando as limitações impostas pela sociedade para nos tornarmos o Übermensch, o super-homem. Para Nietzsche, as normas sociais e éticas restringem o potencial humano, impedindo o indivíduo de alcançar sua maior expressão. O super-homem é aquele que transcende essas barreiras e cria seus próprios valores e significados para a vida. Seja no caminho da autossuperação ou na busca pela serenidade na solidão, a ideia de não precisar dos outros nos abre a possibilidade de traçar nosso próprio rumo. Esse conceito não nega a importância das conexões humanas. Afinal, o ser humano é naturalmente social, e para muitos, a interação com os outros é fundamental para o bem-estar. A solidão e o isolamento social em excesso podem ser prejudiciais, e isso é algo bem documentado. Contudo, essa independência não significa renunciar totalmente ao contato com as pessoas, mas sim adquirir a habilidade de acolher a solidão quando quisermos. Quando somos capazes de nos sustentar emocional e materialmente, ainda podemos formar amizades e relacionamentos íntimos, mas com a liberdade de nos afastar quando desejarmos. Esse equilíbrio nos permite cultivar uma vida rica em interações humanas, mas também resguardar momentos de isolamento e paz, longe das turbulências e expectativas que as relações podem trazer. A capacidade de escolha nos oferece o controle sobre nossa própria existência, nos libertando da pressão de nos conformarmos aos padrões sociais ou de corresponder às expectativas dos outros. Esse poder de escolha, portanto, nos devolve a autonomia. Ao invés de nos sentirmos presos em um ciclo de busca por aceitação, podemos viver de maneira mais autêntica, moldando nossa identidade sem o peso das opiniões externas. Isso não significa desprezar os outros, mas sim valorizar a liberdade de estar em paz consigo mesmo, escolhendo cuidadosamente as relações que realmente fazem sentido e preservando a individualidade em um mundo que muitas vezes nos pressiona a nos moldarmos de acordo com os desejos e expectativas alheias. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Se o conteúdo foi útil para você, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Nos vemos em breve.